Olá, aqui é a Andrea Volney, psicopedagoga sistêmica, ativista quântica e especialista em neuropsicologia, e nós estamos pensando no desenvolvimento da leitura e da escrita das nossas crianças, como é que elas vão entrar aí nesse universo, desse mundo letrado, com muita leveza, com muita afetividade, com muita espontaneidade, com muita alegria, tá? É esse o nosso grande desafio, e não pensar só nas questões técnicas e cognitivas que nós podemos fazer nesse processo. Bom, nos vídeos anteriores a gente já falou de alguns aspectos importantes para aprender a ler e escrever bem. Nós falamos dos aspectos motores, nós falamos dos aspectos sociais, relacionais e como que o sistêmico tem a ver com isso. E hoje nós vamos pensar na linguagem. Nós vamos pensar na importância da linguagem para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Então vamos ver aqui comigo. O que é aprender a ler e a escrever? É levar para a parte gráfica aquilo que a gente elabora mentalmente, que a gente elabora verbalmente. E muitas vezes essa etapa essencial, ela é suprimida. Então a gente cai direto lá para ensinar as letrinhas para essa criança, mas ela ainda não tem, ela ainda não se expressa com clareza. Ela não traz aspectos essenciais. Eu trabalho com crianças especiais e a gente vê muito isso. A criança, às vezes, ela não consegue transmitir um recado, ela não consegue relatar um fato que aconteceu, ela não consegue expressar ou dizer com clareza o que ela está sentindo. Como é que essa criança, mais lá para frente, vai conseguir fazer isso de forma escrita? Então, nós precisamos oportunizar que as crianças se expressem. Vocês já viram que muitas vezes nós falamos o tempo todo para as crianças? Nós dizemos para elas o que elas têm que fazer e como é que tem que ser feito, e para por aí. Então, nós vamos fazer assim, ó, olha, fulaninho, você precisa fazer isso, 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 isso. E aí a gente dá a ordem, dá o comando, manda o menino fazer e depois vai conferir se tá tudo certo, se tá tudo ok, se foi tudo do jeito que a gente quis, que a gente programou, né? E a expressão dessa criança? Eu estou considerando aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer. Eu estou oportunizando que ela expresse. Existem modalidades de aprendizagem. Existem formas de aprender de jeitos diferentes. Então, vamos lá. Existem modalidades de aprender onde a criança fica um pouco mais passiva e outra onde ela fica mais ativa. A gente vai chamar isso de acomodativo e assimilativo. Vamos entender melhor. Tem crianças que são muito assimilativas, então elas pegam essa informação com muita facilidade de diferentes fontes do ambiente, né? Então essa criança que tá brincando aqui e ela tá escutando a mãe falar ali e ela entendeu o que a mãe falou ali, ela captou o que tá falando na televisão, então ela tá assimilando tudo. Só que esse excesso faz com que ela fique com muita informação e ela não organiza direito essa informação. Ela não organiza e aí ela se perde, ela começa a fazer uma coisa, deixa pra lá. Então essas crianças que são ditas hiperativas, começa, larga, não dá continuidade, explora muito o ambiente, mas não foca, pode ser um desvio dessa modalidade de aprender, que está sendo muito assimilativa. E tem aquela criança que é muito acomodativa, porque a gente assimila e a gente tem que acomodar essas informações aqui dentro para que elas sejam expressadas, para que elas sejam ditas. Então, a criança acomodativa é aquela criança passiva, é aquela criança mais copista, aquela criança que vai precisar de um modelo, aquela criança que vai precisar de alguém que diga é assim, assim e assim. E ela vai seguir exatamente os passos que a pessoa falou. Ela não se arrisca a ter uma ideia diferente, a criar. Então, esses dois extremos não são formas saudáveis de aprender, porque nós precisamos assimilar, explorar esse ambiente, trazer essa informação, elaborar para poder ter a nossa própria ideia, a nossa própria criticidade. A gente precisa se expressar bem. Então, para que tudo isso aconteça nessa linguagem, nós precisamos estar equilibrando isso. A gente tem que provocar a criança, estimular com uma brincadeira, com algo que
traga a curiosidade dela. E aí você desperta, cutuca a curiosidade dela, que pode ser por perguntas, por desafios. Você cutuca essa curiosidade e aí por ela vai. Então são os dois movimentos, tá? Não só a gente dizer o tempo todo o que a criança tem que fazer e nem largar a criança, né? Para que ela descubra por si só. Então o equilíbrio aí quem vai fazer é o mediador. E aí entra a linguagem, porque a criança precisa expressar tudo isso. E nós temos que dar essa janela. Dentro aqui da alfabetização quântica, a criança nós vamos trabalhar muito com perguntas. O tempo todo a gente vai ser provocador. Perguntas, 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 e não perguntas avaliativas, mas perguntas para provocar um processo mental que vai fazer com que essa criança se expresse, que ela diga a partir da provocação que você fez. Aí nós estamos desenvolvendo linguagem e nós estamos desenvolvendo esse equilíbrio entre assimilar e acomodar. Tá bom? Então vamos seguindo aí para as nossas próximas reflexões sobre alfabetização.